Paulo está ali escrevendo para Timóteo, uma pessoa em quem ele investiu a vida, que ele dedicou muito do seu tempo, em que ele transmitiu muitas das coisas que haviam feito dele, Paulo, o homem de Deus que ele foi. E ambos haviam trabalhado juntos em Éfeso, plantando a igreja em Éfeso. Paulo continua a sua jornada, e quem é que ele deixa como pastor em Éfeso? Timóteo, seu filho amado. E agora ele está mandando uma carta para Timóteo, acabando quase que a sua vida, quase prestes a ser oferecido como sacrifício às feras do Império Romano, no ano, esse aqui foi escrito no ano, aparentemente no ano 59, e ele morreu em 62. E ele então vai e escreve a Timóteo, e ele diz em 2 Timóteo 2,15 o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, em um único versículo, ele transmite alguns princípios impressionantes sobre liderança para aquele homem ali, filho na fé dele, na cidade de Éfeso. E são princípios que nestes anos de relacionamento com meu irmão Pascoal, eu tenho visto na vida dele. E eu sei que vocês assim também o veem. E nós vamos meditar nestes princípios nesta noite. Principalmente porque nós, cristãos, somos líderes por força da natureza do nosso chamado. Que nós somos chamados por Deus para influenciar outras pessoas. Então, liderança é a tarefa de influenciar outros. E todos aqui influenciamos alguém. Todos aqui somos instrumentos de transmissão, bom ou mal, da nossa influência hoje. Esperamos que seja para o bem. Então Paulo escreve a você e a mim, e a nós, líderes de Cristo, como membros da sua igreja para o mundo. Ele escreve especificamente a um pastor, mas hoje o Espírito Santo de Deus fala a cada um de nós, algo muito importante, nós influenciadores do mundo. Ele diz assim, inicialmente: procura apresentar-te a Deus. A palavra procura no grego, spaldson, significa faça o seu melhor, dedique-se exaustivamente, não se acomode, não tenha preguiça, vá além da sua capacidade se for preciso. A tarefa de influenciar outras pessoas exige demais de cada um de nós. Você sabe disso. Exige abnegação, dedicação, exige comprometimento, exige engolir muitos sapos muitas vezes, para o benefício do outro, para que as portas não sejam fechadas no contato com o outro. Tudo isso muitas vezes é até estafante. Na obra de Deus o preguiçoso não tem lugar. As exigências da obra de Deus, as demandas da sociedade ao nosso redor, as possibilidades de abençoar outros em nome de Cristo, são, por si só, clamores suficientes para cada um de nós, para uma dedicação abnegada. Paulo diz, faça o seu melhor. Quando ele escreve para Colossenses, no capítulo 1, para a igreja de Colossos, no versículo 29, ele diz assim, para influenciar outras pessoas, para liderar outras pessoas no bom caminho, para apresentar outras pessoas aperfeiçoados na presença de Cristo. Ele diz lá, eu me afadiguei, eu cheguei até a estafa, eu trabalhei arduamente. Mas quem trabalha arduamente, quem dedica-se no limite das suas forças, vai um dia escutar o Senhor dizendo, você combateu o bom combate, meu filho, você completou a carreira, você guardou a fé, e agora a coroa da justiça lhe está reservada, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos e irmãs, vocês têm visto isso na vida desse homem de Deus, trabalho abnegado, dedicação exclusiva para o benefício de outros. E esse é o chamado inicial de cada um de nós. Faça o seu melhor. Não tenha dúvida no seu coração que você procurou, você dedicou, você fez o seu melhor para apresentar-se diante de Deus aprovado. Amém até aqui? Então a pergunta é, eu faço o meu melhor, tá certo. Mas quais são as marcas
que apontam que eu estou caminhando no caminho certo? Quais são esses pilares de influência que eu tenho que desenvolver na minha vida para abençoar outras pessoas? E Paulo, escrevendo e continuando a sua conversa com Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A pilastra, a coluna de maior relevância, que nos dá a habilidade de influenciar outros de uma maneira positiva, é a habilidade da integridade. Paulo diz assim: não tenha nada do que você venha a se envergonhar. Eu vejo isso na vida do Pascoal. Quando a gente vai pelo mundo afora, ele, Cleusa, eu, Carlito, Márcio Valadão, Jeremias, falando nos congressos de encorajamento ao redor do mundo, sempre eu coloco para ele a área da integridade. Fala da integridade, porque todos vocês são testemunhas de que homem de caráter ele é, não é verdade? É assim. Então, quando ele fala, os outros escutam. Porque o que as pessoas hoje estão procurando não são necessariamente prodígios, que são tão raros no mundo. Estão procurando autenticidade. Gente que vive aquilo que fala. E vocês têm isso na pessoa do seu pastor. E cada um de nós tem que trilhar isso aí. Ele está falando para a gente. Procura a igreja PIB de Curitiba apresentar-se a Deus aprovado, como obreiros que de caráter não tem nada que se vergonhar. A integridade é o núcleo central do caráter. A integridade é aquele bloco que você tem dentro de você, e eu tenho dentro de mim, que nós chamamos blocos de valores, que nos definem como pessoas, que definem como quem nós somos na verdade. Se a gente quebra esse bloco, se a gente permite infiltrações nocivas e malignas neste bloco, nós nos tornamos um zero à esquerda, nós não somos nada mais, perdemos o sabor do sal. Caráter, do qual a integridade é o seu núcleo central, não é aquilo que a gente tenta mostrar às outras pessoas, é aquilo que somos, e sabemos que somos, mesmo quando ninguém nos está vendo. O perigo de comprometer esse bloco de valores é que se a gente não tomar cuidado, nós somos tentados o dia inteiro, a vida toda, 24 horas por dia praticamente, para comprometer esse bloco de valores que nos definem como pessoas, dos quais ele diz: eu não posso passar, não posso transgredir, não posso, isso aqui é meu limite, até aqui eu ando. Se eu transgredir, se eu passar esta linha, eu não serei mais eu, serei um miserável. Nós somos tentados o tempo todo, mas o perigo é que se a gente transgride, a gente deixa de andar por convicção e passa a andar por conveniência. A pressão que eu sinto todos os dias, que eu sei que nós sentimos, que vocês sentem, para a gente ser menos a gente, é tremenda. Andar por conveniência é um caminho que leva à perdição. A autenticidade é o que está faltando no mundo de hoje. Abraham Lincoln disse o seguinte: quando nossas atitudes comprometem a nossa integridade, terminamos como uma sombra pequena de nós mesmos, pois a árvore frondosa de nossas convicções já morreu. A grande realidade é que quando abrimos mão desse pilar fundamental do bloco da nossa existência como influenciadores, é que a consequência dela, da transgressão, é que a gente substitui a nossa autenticidade pela manipulação, e aí a gente abusa das pessoas. Eu dou aula também, a gente ainda por cima dá umas aulas por aí lá nos Estados Unidos, né? Então, eu dando aula, um dia um dos meus alunos do programa de mestrado, pastor de uma igreja de 800 pessoas. Depois que a gente conversou sobre esses assuntos na classe, ele veio, pediu para conversar comigo, ele veio chorando e disse: eu não sei mais o que é que eu faço. Eu falei: o que é, rapaz? O que é que está acontecendo? Ele falou: houve um dia que Deus
com autenticidade, abençoou minha vida e pessoas foram curadas, houve sinais e prodígios no meu ministério. Foi uma bênção, a igreja começou a crescer, todo mundo começou a dizer, que pastor bom, que homem de Deus, que poder, e eu gostei daquilo ali. Eu gostei. E descobri que a maneira de manter essa autoridade, essa liderança, essa influência sobre o povo, era a continuação das manifestações especiais de sinais e prodígios. Mas elas foram se extinguindo. Eu estava gostando, eu me tornei Deus de Deus na minha vida. Eu estava gostando do prestígio, eu estava gostando da popularidade. E finalmente eu comecei a inventar sinais e prodígios. Eu comecei a dizer que Deus estava fazendo o que Ele não estava fazendo. Eu comecei a tentar transmitir para os outros o que não estava acontecendo em minha própria vida. E Ele disse para mim, eu sou um miserável. Eu não aguento mais isso aí. Então nós tivemos que levar aquele irmão a um processo de cura, de arrependimento, de transformação, e entender que o que o povo está procurando na gente é essa autenticidade de valores. Não precisa ser grandes sinais e majestosos prodígios. Eles querem saber se a gente vive o que a gente fala. Se o que a gente prega é o que eles observam nas nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, um outro colega, amigo nosso, chamado Os Guinness, escreveu um livro, ele disse assim, que a integridade, o livro dele chama-se A Chamada, já existe em português. Ele disse assim que um dos grandes perigos da quebra da integridade é a palavra bem feito. Quando as pessoas chegam para a gente com toda a sinceridade, dizem, olha, parabéns, foi bem feito. Como é importante receber o bem feito da parte dos outros. Mas ao mesmo tempo é um tremendo perigo. Ele diz que se a gente não tomar cuidado, o bem feito que a gente recebe ao influenciar alguém que gosta e que foi abençoado, quando a gente põe a cabeça do nosso travesseiro à noite, volta à nossa cabeça, mas não mais como bem feito. Volta à nossa cabeça como você de fato é bom. Aí a gente vai dormir. Na manhã seguinte, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é, olha, você é sensacional. E aí quando é de noite, a gente vai dormir, pensamento volta à nossa cabeça e já não é mais você é sensacional. O que vem agora é você é indispensável. E aí você vira Deus de Deus. Você começa a achar que a obra só funciona por sua causa. A influência se não for você, ninguém mais abençoará aquela pessoa. E aí nós quebramos o princípio básico da integridade espiritual, que é a Deus toda a glória. Então, irmãos, façam o seu melhor. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Cai aqui, cai acolá, mas como diz a música, depressa levanta e continua a andar. Vamos à luta. Integridade é o primeiro pilar de uma vida abençoadora e influenciadora. Faça o seu melhor. Amém até aqui? Tem que agir porque tem um negócio chamado relógio na minha frente aqui. O segundo pilar é o pilar do conhecimento. A Bíblia, o texto aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o conhecimento, o manejar bem a fonte da verdade por excelência, que é a Bíblia, mas também outros conhecimentos que são verdadeiros, seculares, que enriquecem a nossa vida, é indispensável se nós queremos ser aprovados na tarefa de influenciadores ao mundo. Conhecimento. Faça o seu melhor para falar do que sabe. Hoje eu estava almoçando com o pastor Gerson e sua esposa, Mazé, uma comida maravilhosa italiana que, meu Deus do céu, bom demais. E o papo foi o Pascoal.
Tinha que ser, tá certo ou não? E ele disse uma coisa assim: olha, esses anos todos que eu convivo com o Pascoal, eu nunca vi o Pascoal vir despreparado para uma reunião. O assunto ele comanda. E quando ele não comanda, ele está pronto para ouvir o que os outros... E faz perguntas assim, muito sábias para ouvir o que os outros têm a dizer. Isso aí. Ninguém vai caminhar na carreira e terminar muito bem, influenciando outros, sem o conhecimento. É uma grande ilusão achar que as pessoas comprometerão o seu coração e a sua lealdade absoluta a programas de igreja, a estratégias de igreja, a atividades, a propósitos, a células. Não, elas podem se tornar absolutamente leais à igreja. Elas muitas vezes se convertem ao cristianismo, mas lealdade a Cristo implica em conhecer Jesus pessoalmente, nascer de novo, experimentá-lo e também um conhecimento das Escrituras. Deveria eu ouvir um amém a isso aí, amém? Então temos que conhecer a Bíblia, temos que estudar, nós somos influenciadores. Faça o seu melhor para o seu conhecimento das Escrituras ser tão habilitado que as pessoas, ao fazerem uma pergunta, você sabe responder. A cada barbaridade acontecendo por aí afora, uma senhora foi dar um testemunho e falou assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E já não sabia mais nada. Lâmpada para os meus pés. Depois de tentar umas 3 vezes, falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e energia para o meu corpo inteiro. Coisa tremenda. Havia um pastor, que Deus o tenha, homem muito bom, de grande integridade, mas pouco conhecimento. Ele, numa classe de ensino bíblico na igreja dele, estava falando sobre a construção do templo. E aí a pessoa perguntou: pastor, o que é uma obra esmerada? E lá diz que a obra do templo foi uma obra esmerada. Ele falou: minha irmã, é uma obra feita com as pedrinhas verdes. Quando ele era pastor, passaram os bandeirantes. E aí um irmão mais da igreja, mais treinado assim, falou: pastor, diga, irmão, aquela não é uma obra esmeralda, não. Aqui está dizendo esmerada. Eu falei: e o que é que está faltando? Falta um L. Eu falei: então põe. Tem um L aí. Então naquela igreja, a obra do templo foi uma obra esmeralda, a partir daquele momento. Nunca se vendeu tanta Bíblia e nunca se conhece tão poucas Escrituras. Nós temos que tomar cuidado. Se a gente quer ser influenciador de outras vidas, quer liderar outras vidas, a gente tem que estar pronto para o argumento, para a conversa. A gente tem que estar pronto para dar resposta à razão da nossa fé aos outros. Temos que estudá-la, temos que amá-la, guardá-la no coração. Eu estava na PIB de São José dos Campos, hospedado na casa do Púpio, e eu entro lá, uma casa muito boa, num condomínio fechado, 62 anos de idade, 65 anos de idade, a esposa dele, uma dentista aposentada, 63 anos, me põe num quarto lá de visitante. Quando eu vou ao banheiro do quarto, na suíte, no espelho do quarto estava lá, Josué 1,6. Não cesse de falar, escrito com batom, o versículo. E eu falei: gente, que interessante, nunca vi isso, toda a minha vida. Batom, escrevendo o versículo nos vidros. Desci para o jantar, que eu tinha chegado no final da tarde. Na geladeira, Elias, pega um suco ali na geladeira. Quando eu vou pegar, está um papel grudado com um imã na geladeira, dizendo o quê? Josué 1,6. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí a curiosidade foi crescendo dentro de mim. Sabe como é que é, né? Aí terminou de jantar, fomos para a sala de visita. E tinha um espelhão, ainda tem, daquele bonitão. O que é que vocês acham que estava escrito com batom no espelho? Josué 1,6. Aí foi demais para o meu caminhãozinho.
Aí eu perguntei, Pope, o que é que está acontecendo aqui nessa casa? Tem uma coisa estranha. Onde eu vou, eu vejo Josué 1,6. O que é isso? Ele deu uma risada e falou, é o seguinte, minha esposa e eu fizemos o compromisso de memorizar um versículo por semana esse ano. Então a gente põe de domingo quando chega da igreja, até o domingo quando volta da igreja, uma semana inteira, onde a gente vai mais na casa, a gente põe o versículo lá. No final da semana já memorizou. Vai na geladeira 500 vezes. Vai no controle da televisão 2.000 vezes. Então, no final da semana, já memorizou. Então, quando a gente volta, apaga, e como já está meio tarde, ela pega o batom dela da bolsa e põe um novo versículo. E nós vamos memorizar 52 versículos dessa semana, esse ano. Não é uma maravilha uma coisa dessa? Influenciador. A palavra de Deus dentro da gente, no coração da gente, na mente da gente, motiva a gente, abençoa a gente e outros. Então temos que conhecer as Escrituras, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, faça o seu melhor, faça o seu melhor. Mas é verdade que a gente tem que conhecer outros assuntos também. Tem que ler livros de conhecimento geral, tem que ler revistas, tem que estar literatura boa, livros de uma maneira geral, conversar com pessoas, assistir bons programas, sermos pessoas informadas. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque o povo com que a gente convive está melhorando na vida, está estudando. E se a gente não procura melhorar o nosso conhecimento, a gente fica sem respostas para ele. A gente não sabe do que eles estão falando. Ninguém cresce na habilidade de influenciar outros sem integridade, mas ninguém cresce sem conhecimento. Muita gente pode seguir pessoas porque elas são muito boas, mas há muita gente boa que sabe o que fala, então mais cedo ou mais tarde eles gravitam para lá. É assim. Então faça o seu melhor para ser uma pessoa rounded, como eles chamam, que sabe conversar sobre muitos assuntos, mas que tem a base nas Escrituras para saber onde está edificando ou quando deve parar por não estar edificando mais. Amém até aqui? Agora vamos ao terceiro pilar, que só me resta alguns minutos. O terceiro pilar é o pilar dos resultados. O texto diz assim, faça o seu melhor para apresentar-se a Deus o quê? Aprovado. Aprovado em quê? Aprovado na tarefa que Ele dá a você. Tarefa ministerial que Ele dá a você de influenciador. A tarefa que você tem aqui de líder de grupo, a tarefa que você tem aqui de ministérios sociais. Você é líder, não importa se você está liderado para o outro, você está influenciando alguém. Então, nisso que você faz, o que vale é no final da vida, ou no final daquele ministério em particular, você saber dentro de você que o que você tinha para fazer, você fez o seu melhor. Então, e você fez o seu melhor para Deus. Pessoas podem seguir um líder porque é uma pessoa de integridade, há outras que, muita gente que tem integridade. Pode seguir um líder porque a pessoa tem muito conhecimento, mas se nada novo acontecer, se não apresentar resultados no ministério, há muita gente que tem a mesma integridade, conhece muito e está produzindo coisas novas. Há muitos cristãos por aí afora que o tempo do verbo mais usado é do futuro do pretérito. Eu poderia, eu seria, eu teria, eu faria, e nunca faz. E nunca desenvolve a tarefa. Pensa um pouco comigo aqui. Se alguém perguntar para você, diga-me, o que é uma coisa em particular, maravilhosa, que Deus tem feito na sua vida nos últimos 15 dias? O que é que você e eu podemos responder a esta pessoa? O que é que Deus está fazendo em nós para a gente fazer nos outros? Jesus, quando estava na cruz, disse assim, está consumado. Em outras palavras, tudo o que ele veio a fazer, fez. Nada ficou faltando. Quando Paulo estava para morrer, ele escreve para esse mesmo Timóteo, ele diz assim, olha, Timóteo, eu estou pronto, capítulo 4, eu estou pronto a ser oferecido como sacrifício. O tempo da minha vida está se terminando, Timóteo. Ele via o que estava acontecendo com ele, não dava mais.
Ele falou: eu combati o bom combate, eu completei e eu imagino, meu querido Pascoal, Cleusa, que quando as feras do circo romano, se é que Paulo morreu lá, mordiam Paulo, a dor devia ser terrível, massacrando, dilacerando a carne. Mas eu imagino Paulo, no seu espírito, repetindo uma vez mais: completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está reservada. Imagino Paulo sentindo o gozo disso aí. Gozo. Dias atrás eu estava no Egito e nunca aconteceu o que está acontecendo lá. Você fica vendo só a violência na televisão, mas por trás da violência, Deus está fazendo uma obra tão tremenda. Tremenda. Um imã convertido veio conversar com a gente e ele começou a contar como ele chegou a Cristo. Imã, jovem ainda, mas já era líder da mesquita, e ele contando como Jesus apareceu para ele, a conversão que ele teve, e ele não falava nada do sofrimento. Eu perguntei: e a família? Eles falaram: bateram tanto em mim que me tiveram por morto. Aí pararam de bater pensando que eu tinha morrido. Falei: e aí? Ele falou: os sofrimentos do tempo presente não são nem a comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Ele falou: um imã, ex-imã, agora um crente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente tem a vida na perspectiva correta, o propósito da gente é completar bem a carreira. Porque completar bem garante bênçãos para quem vem depois da gente, nossos filhos, nossos netos, e a reputação da nossa herança, que é deixada na memória social da sociedade. Então Paulo escreve para Timóteo e diz assim: olha, preste atenção, meu filho, na fé, faça o seu melhor, para o que vier ser posto na sua mão, você fazer bem feito, você levar a bom termo, tudo o que vier à mão, porque você tem que fazer para o Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Agora vamos concluir, porque ninguém é de ferro, né? E agora ele vem com o último dos 4 pilares. Esses 3 pilares iniciais são pilares que aplicam-se a qualquer liderança, cristã ou não. Integridade, conhecimento e excelência no que você faz. Se você não lidera aí uma empresa e você não tiver esses 3 pilares na sua vida, no procedimento, você vai falir sua empresa, vai perder seu emprego. Então são pilares universais para a liderança, mas há algo que só aplica-se ao cristão. E Paulo escreve a Timóteo e diz assim, como eu sei que vocês têm visto isso na vida do Pascoal e da Cleusa. Paulo escreve para Timóteo e diz: faça o seu melhor para apresentar-se diante de Deus. A unção divina, o óleo, como o Pascoal pregou hoje pela manhã, que mensagem linda. O óleo da presença de Deus nas nossas vidas é o essencial para uma liderança cristã bem-sucedida, influenciadora. A gente pode fazer a obra de Deus sem Deus, mas dói, geme, é uma máquina. Você vai no sistema, vai nas células, vai nos grupos, vai nos cultos, vai na música tão linda, dá para ir, mas vai gemendo, uma hora arrebenta, é um motor sem óleo. Funciona por um tempo, mas arrebenta mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Tudo começa e tudo termina na presença de Deus. A presença de Deus é um lugar de arrependimento, de perdão, de gratidão, de exaltação. Tudo que fizermos, tudo que estiver ao nosso alcance para fazer, tem que ser feito na presença dEle. O nosso calendário diário tem que incluir a presença de Deus. A nossa meditação, o nosso tempo de oração, a nossa hora silenciosa, o nosso derramar na presença dEle, tem que ter. Eu estava conversando com o pastor Ron Lee, que é da rede, é o pastor de uma igreja de agora 470 mil membros. Ele só pastor auxiliar na igreja dele são 600. Um dia um pastor auxiliar chegou para o outro e perguntou: você é visita?
Não, nem conhecia o outro, 600 pastores na igreja. E um homem que lidera um orçamento de $500 bilhão por ano lá na Coreia. Não é brincadeira, não. E eu perguntei para ele, como é que você faz? Você ainda dá para ter um tempo com Deus diário? Ele falou, bom, eu tenho que estar na igreja. Todos os dias eu venho para a reunião de oração às 5 horas da manhã. Mas eu não conto essa reunião de oração. Porque nessa reunião de oração eu estou liderando a reunião de oração. Não é meu tempo com Deus, é o tempo da igreja com Deus ali. Então o que é que você faz? Ele falou, eu acordo às 3 horas da manhã todos os dias. E eu dedico o tempo com Deus e a leitura da palavra. Porque se eu não fizer naquela hora, o resto do dia eu não vou ter tempo. Isso é priorização. Isso é fazer o seu melhor. Isso é gastar, se deixar gastar. Porque isso é reconhecer que sem o óleo, o dia vai ser emperrado. Está seguindo comigo aqui, meus irmãos? Eu não sei a seu respeito. Mas os melhores tempos da minha vida são aqueles momentos no meio da tarde, quando não tem ninguém ao meu redor. É bom demais. A minha esposa está trabalhando. Não é que eu não trabalho, não estou vagabundando não, mas ela não está comigo. Ninguém está me vendo, eu não estou liderando, não tenho um auditório de milhares de pessoas na minha frente. Tudo sem nada. E de repente a gente começa a dizer, meu Jesus Salvador. E começa a exaltar. E aí uma música chama a outra e você começa a andar pelo quarto, a porta está fechada, tem ninguém ali. Você começa a cantar, você começa a glorificar, e aí a coisa começa a andar, e a lágrima começa a cair, sair dos olhos, e parece que o céu desceu à terra ou a terra subiu ao céu. Você tem esses momentos? Alguns de nós, não é assim? É maravilhoso. Nada supera esses momentos de profunda intimidade com Deus. Eles são o óleo que a gente precisa, absolutamente indispensável, se a gente quiser apresentar-se aprovado diante de Deus. É a presença de Deus. O céu desce à terra, a terra sobe ao céu, a gente está no monte da transfiguração, e quando sai do monte da transfiguração, a gente sai como campeão para o ministério da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que ter isto aí. Então faça o seu melhor para apresentar-se diante de Deus. É lá que tudo começa, é lá que tudo termina. É ali, na presença dEle, que o combustível para a gente continuar adiante, firme nos outros 3 pilares, é colocado no tanque da nossa vida espiritual. Então, irmãos e irmãs, ao concluirmos essa meditação, nós vemos uma vez mais o desafio do apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, que ao escrever, ao conversar com os presbíteros, daquela cidade, em Atos 19, eu não sei se Timóteo estava presente, mas ao conversar com eles, diz assim, Atos 20, ele diz assim, olha, irmãos, até mais, eu não vou ver mais vocês, o profeta Ágapo já me disse que o que me aguarda é cadeias e tribulações daqui para frente. Vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser mandado para César e vou morrer. Mas, se vocês quiserem uma palavrinha final, a palavrinha final é essa. Em nada considere a vida preciosa para si mesmo, contanto que você possa chegar ao final da vida dizendo, fui aprovado, completei bem, na integridade, ele trata no verso 20, na essência da fé, que é Deus a nossa vida, no verso 19, e na tarefa, que é o verso 21, de fazer discípulos. Em nada considere a vida preciosa para si mesmo, contanto que você possa chegar ao final da vida e dizer, completei o bom combate e guardei a fé. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o pastor Pascoal e a Cleusa, com muitos anos à frente desta igreja, e que através do espelho da vida deles, vocês possam andar imitando-os como eles imitam Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Que palavra, hein?
Fala a verdade. Estou guardando no meu coração e quero chegar no final para poder confessar isso para Jesus. Fica de pé agora, querido. Dá a mão para quem está perto de você. A gente vai caminhar para o final do culto. Esse é tempo de adoração. Isso, fecha aí, família de Deus. Você já sabe que a gente vai cantar a música que eu gosto, né? Aleluia, né? Então aí, essa a gente vai cantar junto. Porque a Deus toda a glória. Um dos textos da Bíblia que chama a minha atenção, e muitas vezes eu tive dificuldade de entendê-lo, é quando o Senhor fala para Moisés. Moisés está falando das dificuldades, dos problemas, e o Espírito Santo então fala, Deus fala com Moisés, diz assim: olha, separa 70 homens, tá? E eu vou tirar do Espírito que eu coloquei sobre você, e vou colocar sobre eles, uma parte do que eu coloquei sobre você, e vou colocar sobre eles. E aí, então, eu pensava assim: Deus, teu Espírito é infinito, por que o Senhor tem que tirar? Só dá mais, né? Não tira nada não, né? Aí eu entendi que quando Deus trabalha um ministério, como a gente trabalha com uma igreja, a gente tem que ter a mesma visão, o mesmo sonho, o mesmo projeto. Aquilo que arde do nosso coração tem que arder no teu coração. E isso não se faz só pela natureza humana. Deus pega aquilo que Ele está derramando sobre nós e compartilha com vocês. E aí começam alguns que não estavam na tenda a profetizar, não é? E aí chegam os outros e dizem assim: escuta, eles não fazem parte da nossa equipe, estão profetizando, que negócio é esse? Eles não vieram para cá. E aí Moisés diz uma coisa tremenda: eu gostaria que todos do povo profetizassem. O sonho que Deus coloca no coração de um pastor não é simplesmente que coisas extraordinárias de Deus aconteçam quando ele está pregando ou quando ele está orando. Esse não é o meu sonho nisso. Sabe qual é o meu sonho? É quando você entrar numa casa e orar pela cura de alguém, Deus use você para curar. Quando você entrar numa casa, tiver alguém chorando e você der um abraço, a unção do Espírito vai lá e console aquele que está chorando. Que quando você vê um necessitado, o Espírito te mova para fazer alguma coisa e levar graça. Porque aí, o mesmo Espírito que está operando no nosso coração, está operando no teu. E como um povo, nós vamos glorificar Jesus em qualquer lugar. E porque Deus derramou o seu Espírito sobre nós, todos seremos ministros de Deus e profetas. A Ele toda a glória, na minha vida e na tua, amém? Então canta conosco, porque é isso que a gente vai falar. Aleluia. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo,
seja o Senhor Jesus por toda a eternidade.